Existem muitas dúvidas sobre a prótese de mama e sobre a cirurgia de inclusão de prótese de mama na mulher. A ideia desse vídeo é esclarecer as principais dúvidas relacionadas a esse tema. O que é a prótese de mama? Do que ela é feita? A prótese é como se fosse um saquinho de silicone, contendo gel de silicone dentro. Esse saquinho tem múltiplas camadas, que dão enorme resistência para os implantes e permitem que sejam esticados ou comprimidos sem que rompam. Um outro detalhe é que o gel que preenche as próteses é coesivo, ou seja, parece uma gelatina, que mesmo quando cortado, permanece junto, coeso, sem escorrer ou espalhar pelo corpo. Aqui vale destacar um ponto importante. Esse silicone da prótese é diferente do silicone industrial, que é líquido e não coesivo. Infelizmente, algumas pessoas injetam esse silicone industrial no corpo, clandestinamente, causando sequelas terríveis e de difícil tratamento. Quais as opções de próteses que existem? Existem diversos tipos de prótese. Elas podem variar de acordo com o formato. Elas podem ser redondas, ovais, em forma de gota, entre outras. Interessante é que próteses de mesmo formato e mesmo volume podem ser completamente diferentes uma da outra. Uma prótese redonda, por exemplo, pode ter o mesmo volume e o formato de um disco, ou um formato de uma laranja cortada ao meio. Essa diferença ocorre pelas diferentes proporções da base e da altura. Existem próteses com volumes maiores até do que 700 ml, ou próteses pequenas com volumes menores do que 100 ml. Podem ser diferentes também na textura, ou seja, na rugosidade do revestimento. Elas podem parecer mais ásperas ou mais lisas. Existem próteses lisas, microtexturizadas e macrotexturizadas. E também no tipo de gel que contém. Tem gel mais ou menos coeso, mais duro ou mais macio. Ficou claro que existem muitos tipos de próteses? Todos esses fatores devem ser considerados para a definição de qual a melhor prótese para cada mulher. Se você for colocar a prótese de mama, ela pode sofrer rejeição? Não. Rejeição é um termo utilizado quando num transplante de órgãos o corpo desencadeia uma reação imunológica contra o órgão transplantado. Então não é o termo mais correto para se falar quando a gente está falando de prótese de mama. No caso das próteses, o que pode acontecer é uma infecção no local da cirurgia, ou seja, no local em que foi colocada a prótese. E pode ser necessário retirar o implante para o tratamento dessa infecção. Isso pode acontecer sim. Agora, vou começar a falar da cirurgia propriamente dita. A incisão para colocar uma prótese costuma ser pequena, de aproximadamente 3 a 5 centímetros. E são 3 os principais locais para a incisão. Primeiro, axila. Tem a vantagem porque a cicatriz não fica na mama. Por outro lado, a cicatriz aparece quando se usa uma regata. Além disso, o pós-operatório tem mais restrições. Na areola, tem a vantagem porque a cicatriz fica escondida entre o claro da pele e o colorido da areola. Essa incisão ela pode ser utilizada também quando se quer reduzir o tamanho da areola. Um ponto contra é que quando a cicatriz fica ruim, por exemplo, quando ocorre um queloide, essa cicatriz ela vai estar exatamente na área mais nobre da mama. Sulco inframamário. Tem a vantagem de ter um pós-operatório mais tranquilo. A cicatriz fica escondida na dobra inferior da mama. E contra, praticamente não tem. Onde fica a prótese de mama? Antes de explicar isso, eu preciso falar um pouco sobre a anatomia do tórax e da mama. A mama é uma glândula composta por várias unidades produtoras de leite e seus ductos, que drenam em direção ao mamilo. É revestida por um envelope de pele e gordura e ela fica apoiada sobre o músculo peitoral maior e sobre as costelas. Vale lembrar que o formato do nosso tórax não é reto, e sim curvo. Portanto, as mamas ficam apoiadas em um plano que joga sempre as mamas para frente e para o lado. O mesmo acontece com as próteses. O que deixa as mamas juntas é o sutiã. As próteses de mama podem ser colocadas à frente ou atrás do músculo peitoral, dependendo do quanto você quer proteger mais a prótese ou não. Quando ficam à frente, a posição é conhecida como subglandular. Quando ficam atrás, a posição é conhecida por submuscular. Algumas vezes podem ser colocadas apenas parcialmente atrás do músculo, sendo a posição chamada de dual plane. A opção de se colocar a prótese atrás do músculo é para diminuir a percepção da prótese em pacientes muito magras ou com volume muito pequeno de mama para cobrir o implante. Mas qual é a melhor incisão? E qual é o melhor plano para se colocar o implante? Não existe uma incisão ou um plano que é melhor ou pior que o outro. São todas opções que o cirurgião deve avaliar para cada caso. Não existe uma receita de bolo. A escolha do melhor implante e a melhor maneira de se colocar deve ser individualizada, levando em conta
à anatomia de cada paciente. A prótese de mama pode atrapalhar a amamentação? Como a prótese é colocada por trás da glândula, não existe interferência da cirurgia na produção ou ejeção do leite. Exceção deve ser feita nos casos em que o implante é colocado via periareolar, em que o cirurgião acessa o local onde vai colocar o implante, incisando, cortando o tecido mamário. Nesses casos, pode eventualmente haver um prejuízo na ejeção do leite. A prótese de mama pode atrapalhar a detecção do câncer de mama? Os exames de imagem atualmente disponíveis para investigação do câncer de mama conseguem avaliar muito bem as mamas com prótese ou sem prótese. A presença de um implante pode, por vezes, até auxiliar a percepção de um nódulo superficial, pelo implante funcionar como um anteparo, que expõe mais do que uma mama sem implante. Uma dúvida comum é se pode fazer mamografia com a prótese de mama. Pode sim. Existem algumas manobras que se faz durante a mamografia para visualizar melhor o tecido da mama. Quanto tempo dura uma prótese de mama? Tem validade? As próteses de mama não têm data de validade. Portanto, não tem uma data ou um prazo em que tenham que obrigatoriamente serem trocadas. A principal indicação de troca de prótese é por perda de resultado estético, ou seja, com o passar dos anos, os tecidos mamários ficam mais flácidos, perdem a sustentação, sendo necessária uma cirurgia para corrigir essa flacidez. E na ocasião, também se troca as próteses. A segunda causa mais frequente de troca de prótese é por contratura capsular. Eu vou explicar melhor. Todo dispositivo médico implantado gera uma resposta padrão no corpo, que faz com uma cápsula em torno desse dispositivo, tentando isolá-lo, seja ele uma prótese ortopédica, um marca-passo, um catéter ou uma prótese de mama. Pode ocorrer, então, um processo de retração dessa cápsula, que no caso das próteses de mama, chamamos de contratura capsular. Quando isso acontece, está indicada a troca da prótese e o tratamento da cápsula através da liberação, retirada completa ou parcial da mesma. E por fim, a terceira causa é por ruptura do implante. Essa, ainda bem mais rara. Você pode escolher qualquer volume de prótese para colocar? Não. O volume do implante é um resultado final de uma avaliação de vários parâmetros e medidas que variam de paciente para paciente. São levados em conta a altura da paciente, tamanho do tórax, tamanho da base da mama, sobra de pele existente, posição da mama no tórax, entre outros. Depois dessa avaliação, é determinado um volume máximo, ou seja, um volume máximo que cabe dentro da paciente. Levando isso em conta, o volume a ser escolhido deve ser um consenso entre o paciente e o cirurgião. Se tiver interesse em colocar uma prótese de mama, procure um médico especialista, de preferência um cirurgião plástico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, trazer informações sobre saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.